Olá, alunos, aqui é a professora Esther. Vamos continuar o nosso estudo da nossa língua portuguesa, tá ok? O primeiro vídeo foi sobre os termos essenciais da oração. Então, iniciamos o estudo da sintaxe. Agora, nós vamos passar para os termos integrantes. Então, a gente tem que ter em mente o seguinte: termos essenciais são aqueles termos importantes para a oração, né? Sujeito e predicado. Os termos integrantes, eles vão integrar o sentido desses termos essenciais, tá ok? E depois os termos acessórios, que são aqueles termos, pensa no acessório, né? O brinco, né? Um chapéu, são termos acessórios. É um acessório uma pessoa usa para enfeitar. Os termos acessórios servem para ampliar o sentido, tá ok? Ampliar as informações do período. Então, vamos lá. Os termos integrantes, o primeiro termo são os objetos. Então, nós já vimos lá os tipos de verbo, a predicação verbal. Nós vimos que há verbos que precisam de complementos. Esses complementos são os objetos. Então, nós vimos o seguinte, que eles podem ser com ou sem preposição. Então, comprei flores. Quem compra, compra algo. Logo, esse algo é o meu objeto direto. A gente vai falar OD para facilitar aqui na hora de ser mais rápido, na hora do exercício, na hora de estudar, tá ok? Ou pode ser com preposição. Eu gosto de flores. Quem gosta, gosta de algo. Logo, esse de algo é meu objeto indireto. Então, os verbos transitivos, eles são completados pelos objetos, ou com ou sem preposição, tá ok? Então, lá na aula sobre os tipos de verbos, quem não entendeu, agora também vai estar mais completo com o estudo do objeto, que é um termo integrante da oração. O verbo ele faz parte do predicado, logo, o objeto completando o verbo é um termo que integra esse verbo, tá? Outra coisa, o objeto direto preposicionado. Lembra-se que eu falei, comentei no outro vídeo, que você precisa perguntar o verbo, né? Comprei o quê? Flores. Agora, amo a Deus. Quem ama, ama alguém ou algo. Eu não amo a algo ou a alguém. E aí, quando eu colocar um objeto e acrescentar uma preposição desnecessária, é o objeto direto preposicionado, tá ok? Ou para dar ênfase àquele objeto que você está citando. Comer da carne assada. Quem come, come algo e não de algo. E aí, essa forma desnecessária é o objeto direto preposicionado, tá ok? Lembrando o seguinte, essa ligação, verbo mais o seu complemento é chamada de regência. Então, se o verbo precisar de preposição, né? Verbo transitivo indireto. Se não precisar, verbo transitivo direto. Essa parte de regência também será vista mais à frente, então não precisa se preocupar por enquanto, tá? Objeto direto pleonástico. Então, já vimos aí que temos alguns tipos de objetos, né? Pleonástico é aquele, né? Quem lembra lá das figuras de linguagem, é uma repetição desnecessária. Então, lembra, se subir para cima, descer para baixo, se é descer, só é para baixo, desnecessariamente. Então, por exemplo, o presente recebi-o em meu aniversário. Eu recebi o quê? O presente. O presente já foi dito, então esse o aí é redundante. A mim, ninguém me engana. Quem engana, engana a alguém. Então, eu posso ter tanto objeto direto quanto indireto pleonástico. Se o termo já foi dito anteriormente e repetir através do pronome oblíquo, é pleonástico, tá ok? Outro termo integrante é o complemento nominal. Então, prestando atenção, objetos completam verbos. Complemento nominais, eles vão completar nomes. Então, por exemplo, quais são esses nomes? Substantivos, adjetivos ou advérbios, tá? E sempre vão ser ligados aos seus complementos por preposições. Nos objetos podem ou não ter preposições. Nos complementos nominais, sempre terão preposições.
só que vão completar nomes e não verbos. Então, olha só, cigarro é prejudicial. Se eu parar em prejudicial, eu preciso de ser prejudicial a algo ou alguém. Então, a saúde é o meu complemento nominal do adjetivo prejudicial. O aluno morava longe da escola. Quem mora longe de algo, da escola. Logo, esse da escola completa o advérbio longe. E os jornalistas fizeram críticas. Quem faz crítica a alguém. Então, longe de algo, prejudicial a algo e críticas a alguém. E aí, esse aos jogadores é um complemento nominal de críticas. Então, prestando atenção, objetos para verbos, complementos nominais para nomes. Agora, os termos acessórios. O que seriam os termos acessórios? Eles vão acompanhar substantivos. Então, a gente tem um núcleo de um fragmento, pode ser tanto do sujeito quanto do predicado, tá ok? E em volta desses núcleos a gente já viu que adjetivos, numerais, pronomes, né? Artigos, eles acompanham o substantivo. Eles têm essa função de determinarem o substantivo. Então, essas classes gramaticais, elas são adjuntos adnominais. Então, olha só, os dois pequenos trens de ferro chegaram. E aí, quem chegou? Os dois pequenos trens de ferro. Essa sentença toda, os dois pequenos trens de ferro, tem como núcleo trens. Trens chegaram, entendi. Agora eu coloquei os dois pequenos e de ferro, modificando trens. E aí todas essas palavras sublinhadas, elas são adjuntos adnominais. Tá ok? Então, o adjunto adnominal é o que vem junto do nome. Se eu retirar, vou continuar entendendo. Trens chegaram, continuo entendendo. Tá ok? Outra coisa, atenção, complemento nominal e adjunto adnominal. Quando a gente estiver como adjunto adnominal as locuções adjetivas, temos que tomar cuidado para não confundir com o complemento nominal. Como eu faço para fazer essa distinção? Se for o alvo da ação, vai ser complemento nominal. Então, o ataque ao soldado foi ineficaz. Quem vai ser atacado? O soldado. Então, se ele é o alvo da ação, complemento nominal. Agora, se ele é o possuidor da palavra que tem a ideia de ação, se der uma ideia de posse, aí será adjunto adnominal, tá? Então, o ataque do soldado foi ineficaz. Quem praticou o ataque? O soldado. Então, o ataque era do soldado. Adjunto adnominal. Se ele receber o ataque, complemento nominal, tá? Outra diferença, nominal, complemento nominal, de objeto indireto. Então, o complemento nominal, já vimos, completa nomes, e objetos completam verbos. Então, mantenho o meu gosto por chocolate amargo. Por chocolate amargo, completando a palavra gosto. E o objeto indireto, lembrei-me da festa de hoje. Apesar dos dois iniciarem por preposições, um vai completar nome, outro verbo. Outro termo acessório, adjunto adverbial. Os adjuntos, eles servem para ampliar o sentido do período, tá ok? O adjunto adverbial só é exercido pela classe 2 advérbios ou locuções adverbiais, tá ok? Modificando o sentido. Então, vão dar aquelas circunstâncias que nós já vimos. Tempo, lugar, modo, negação e finalidade. Choveu hoje, posso falar choveu hoje aqui. Posso falar choveu hoje rapidamente. Não choveu hoje, né? Finalidade, estudo para as provas. Então, o entendimento da ação está no verbo em si. Eu vou colocar esses advérbios para ampliar esse sentido do verbo. Então, todos esses aí que estão sublinhados são adjuntos adverbiais, ou advérbio ou locução adverbial, tá? Outra classificação sintática é o agente da voz passiva, tá ok? Agente da voz passiva é um termo integrante também, tá? E aí nós vimos, né? A voz passiva é o sujeito que não pratica ação, ele recebe ação. Quem pratica ação na voz passiva? O agente da voz passiva, tá ok?
Então, olha só, a cidade era cercada por belezas naturais. De quem eu estou falando? Sobre a cidade. Só que a cidade é o meu sujeito. Só que ela não pratica ação de cercar. Ela é cercada por quem? Por belezas naturais. E aí, por belezas naturais, é o agente da voz passiva. Por exemplo, nesse outro exemplo, nós temos aí o livro foi lido pelos alunos. E aí, o livro é o sujeito porque eu estou falando sobre ele. Só que o livro não lê, ele é lido pelos alunos, ele foi lido pelos alunos. E aí, pelos alunos é o agente da voz passiva, tá ok? Porque é o praticante da ação, mas aí está em forma de voz passiva, tá ok? Lá sobre verbos nós vimos o tipo de voz passiva, tá ok? Então, olha só, apesar de objeto indireto, complemento nominal e agente da voz passiva serem iniciados por preposições, tá ok? Eles têm características diferentes. Por quê? Agente da voz passiva é o praticante da ação. É como se fosse um sujeito, mas da voz passiva, sempre iniciado pelo ou por, tá? Complemento nominal se relaciona com o nome. E o complemento verbal, que são os objetos, indireto no caso, vai se relacionar com o verbo, tá ok? Outro termo aí, integrante, é o aposto. Então, ele vai se relacionar a um substantivo. Quais são as classificações do aposto? Ele vai ser explicativo, quando ele é usado entre vírgulas. Então, ele vai apresentar uma informação sobre o nome. Como assim? Rio de Janeiro, explico que é Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, é um bom local para turismo. Tá ok? Então, se eu retirar a cidade maravilhosa, eu vou continuar entendendo a sentença aí, tá ok? Agora, especificativo, ele não tem vírgulas, tá ok? Ele é usado para nomes próprios. Então, a cidade do Rio de Janeiro é maravilhosa. Se eu falar a cidade é maravilhosa, podem ter várias cidades. Só que quando eu falo a cidade do Rio de Janeiro é maravilhosa, eu já estou especificando que cidade eu estou me referindo. O explicativo não. Eu estou ampliando ali o sentido do Rio de Janeiro. Se eu retirar, não vai fazer diferença nenhuma. O especificativo, se eu retirar, eu não consigo entender a qual cidade eu estou me referindo, tá? Outra classificação é ser o enumerativo. Então, ele vai enumerar elementos, vai dar uma relação, né, de coisas. Então, olha só, sua aprovação depende de alguns fatores. 2 pontos. O enumerativo vem após os 2 pontos. Dedicação, perseverança e determinação. Então, a enumeração desses fatores é aquilo que vem após os 2 pontos. O resumitivo, como o nome já diz, vai resumir os termos anteriores. Prestem atenção que é o inverso do enumerativo. Então, dedicação, perseverança e determinação. Tudo levará à aprovação. Tudo o quê? Aquilo que foi dito anteriormente. Tá ok? Então, resumitivo é uma palavra que vai resumir os termos anteriores a ela. Distributivo vai distribuir, fazer uma distribuição entre 2 ou mais termos citados. Então, olha só, o pai e a mãe trabalham fora de casa. Aquele como caixa de banco e esta como professora de língua portuguesa. E aí, o que vai acontecer? Isso aí é a posição textual. Como isso acontece? Aquele se refere ao mais longe. Toda vez que eu usar o pronome demonstrativo, aquele, aquela, suas variações, se refere àquele que está mais longe, o que foi dito primeiro, que é o pai. E esta ao que foi dito por último, que é a mãe, tá? Aí são 2 gêneros diferentes, é fácil identificar. Agora, quando são, por exemplo, a tia e a mãe, já sei que aquela como caixa é a tia e esta como professora, a mãe, tá ok? E o aposto de oração faz referência a uma oração. Então, vou utilizar um pronome para me referir a toda uma oração. Então, estudo com dedicação. Isto me levará à aprovação. Então, a palavrinha isto está resumindo toda a oração. Então, o aposto de oração é aquele que resume uma oração toda, tá? Lembrando o seguinte, oração, termos com verbo, né? Qualquer enunciado com verbo. Já no resumitivo não é uma oração, são termos
que eu vou resumir com uma palavra só. Aqui eu resumo uma oração inteira com uma palavra só, tá? E o último termo, tá? É o vocativo. Ele é um termo isolado à parte da oração. Sempre vem separado por vírgula ou exclamação, tá ok? E aí, ele não tem relação nenhuma sintática com outros elementos da oração. Então, olha só, professora precisa de um esclarecimento. Geralmente é o termo que você usa para chamar alguém, tá? Ó, querida, sinto saudades. E é esse termo, professor, e o termo ó, querida, são os vocativos, são os termos para chamamento, né? Ô, moleque, ô, garoto, mãe. Termos que você usa para chamar alguém é o vocativo, tá ok? Então, galera, é isso daí. Vamos praticar, fazer os exercícios. Qualquer dúvida, só me procurar. Até a próxima.